Você já sentiu que está ganhando menos do que merece? Enquanto muitos programadores continuam recebendo em real, outros estão faturando até 5 vezes mais em dólar, sem precisar sair de casa. O mercado internacional de tecnologia nunca esteve tão acessível, mas a maioria das pessoas não sabe por onde começar. Hoje eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer para se tornar um programador internacional e ganhar em dólar. Se você está cansado de salários baixos e quer saber como mudar sua carreira, fica comigo até o final deste vídeo. Mas qual é a realidade do mercado internacional? O mercado de tecnologia não tem fronteiras. Empresas dos Estados Unidos, Europa e Canadá estão buscando desenvolvedores qualificados em qualquer lugar do mundo. E uma das grandes vantagens do Brasil é porque temos uma vasta disponibilidade de pessoas capacitadas. Estamos no fuso horário que é compatível com Estados Unidos e Canadá e muitos outros países da Europa. A nossa moeda é desvalorizada em relação ao dólar e ao euro. Portanto, estes elementos tornam o Brasil um país muito atrativo para empresas destas regiões. Vamos dar um exemplo de salários. Salário médio de um desenvolvedor pleno no Brasil está girando em média de R$ 9.000. Já nos Estados Unidos, um desenvolvedor pleno recebe em média US$ 6.000. Se você fizer a conversão com a taxa do dólar de hoje, que eu estou gravando esse vídeo, que está 5,8 reais, o salário de US$ 6.000 equivale a R$ 30.000. É um excelente salário. A diferença é absurda. E a pergunta que fica é: por que você ainda não está aproveitando essa oportunidade? Mas eu vou te mostrar aqui dois caminhos principais para você conseguir ganhar em dólar. Primeiro, você pode trabalhar como um contratado com regimes muito parecidos ou no próprio regime CLT. Ou seja, trabalhando diretamente para uma empresa estrangeira, recebendo um salário fixo em dólar ou em euro, tendo todos os benefícios que você tem na CLT. E o que você precisa nesse modelo? Obviamente, você tem que ter o inglês, no mínimo, em um nível avançado, porque você vai ter que participar de entrevistas técnicas em inglês e, ao ser aprovado, você vai participar de reuniões no seu dia a dia, nos projetos que você estiver participando, com os seus colegas de trabalho que vão estar distribuídos em vários países no mundo. E também você vai reportar muitas vezes para um chefe, né, um gerente ou um líder ali da equipe, para que você vai reportar, que não fala português. Então você vai precisar ter o inglês no mínimo avançado para você conseguir se comunicar com essas pessoas de outros países. Você também precisa dominar estruturas de dados, algoritmos, entender o que é System Design Interview. Posso até fazer aqui um outro vídeo só para falar de System Design Interview, que é muito solicitado em várias entrevistas para vagas internacionais. Esse tipo de abordagem, System Design Interview, é muito valorizado por empresas internacionais, então é muito importante que você estude isso. Mas eu vou deixar um link aqui na descrição de um site que explica detalhadamente o que é System Design Interview. Um outro caminho é você trabalhar como subcontratado, freelancer, pessoa jurídica, né? O famoso, popularmente falado no Brasil, PJ. Que é você trabalhar de uma forma autônoma, prestando serviço para empresas no exterior. Nesse modelo, você tem duas opções. Você pode se cadastrar em empresas especializadas em contratar PJs, né, pessoas jurídicas, subcontractors, e essas empresas têm o relacionamento com outras empresas no mundo, que são os clientes deles, que estão precisando de profissionais como você. Uma outra opção é você diretamente se aplicar para as empresas que estão contratando os profissionais, ou seja, você não vai ter nenhum intermediário, o contrato vai ser diretamente entre você e a empresa para quem você vai prestar o serviço, você vai entregar o serviço diretamente, ou seja, os programas que você vai desenvolver, os aplicativos que você vai desenvolver. Aqui você tem possibilidade de ganhos maiores, mas você não tem benefícios que são contemplados na CLT. Aqui eu vou te dar alguns exemplos de plataformas que você pode se cadastrar para você ser chamado para entrevistas de empresas que vão te dar a oportunidade de conseguir vagas, trabalhar para o mercado global e ganhar em dólar ou em euro. TopTal é uma, Upwork, We Work Remotely e Fiverr.
E nesse modelo de trabalhar como freelancer, o que você precisa? Você tem um portfólio forte, né? Então você lá no GitHub tem um portfólio de projetos que você já desenvolveu, mostrando quais são as funcionalidades daquele projeto que você criou, quais são as bibliotecas, quais são os problemas que ele vai resolver, né? E muito importante também você saber negociar os seus contratos, saber para você não tomar prejuízo na hora de pagar os impostos. Isso é muito importante. Qual desses caminhos faz mais sentido para você? Comenta aqui embaixo. E como funcionam essas entrevistas internacionais? A maior barreira para muitos programadores não é a habilidade técnica, sim a entrevista. As empresas internacionais seguem um padrão rigoroso de avaliação. Você vai passar por etapas como entrevista comportamental, entrevistas técnicas, testes de algoritmos. Como eu falei, você pode ser avaliado sob o ponto de vista da metodologia de System Design Interview. Cada uma desses pontos você tem uma forma de se posicionar. Então, a entrevista comportamental, por exemplo, ela vai avaliar como você trabalha em equipe, como você resolve problemas, como que é a sua comunicação trabalhando em equipe. Entrevista baseada em competências, ela vai fazer perguntas mais voltadas para a sua experiência de implementação técnica no que os requisitos daquela vaga estão sendo baseados, né? Ou seja, vai avaliar sua competência técnica. E aí pode ser pedido que você faça alguns testes de algoritmos, né? Muito comum o entrevistador nesse momento pedir que você compartilhe sua tela, abra um bloco de notas ou até mesmo uma ideia que você estiver usando, um VS Code, por exemplo, né? Um editor de código, para que você escreva ali um algoritmo que vai resolver um determinado problema que ele vai pedir para que você resolva, né? Então, muitas das vezes ele vai te dar um enunciado, olha, temos esse problema, que escreva um algoritmo que resolve este problema aqui. E ele pode ou não te dar a opção, muitas das vezes eles dão essa opção de você escrever o algoritmo na linguagem que você se sente mais, a linguagem de programação, né, que você se sente mais à vontade de escrever. Por exemplo, Python, C Sharp, JavaScript ou Java, né, você define. Mas pode ser que se a vaga for muito específica para uma linguagem de programação, por exemplo, Java, ele vai te pedir se não, escreva em Java. Ou se for para Python, não, escreva esse algoritmo em Python. Então, a entrevista baseada em competências, ela vai olhar suas competências técnicas e aí você tem que estar preparado para esses desafios de algoritmo, para compartilhar a tela. Até mesmo no que tange ainda entrevistas por competências, aí entra System Design Interview. E aí, de novo, eu recomendo que você leia, aqui no link que eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o que é System Design Interview. É importantíssimo você, como um profissional da área de tecnologia, principalmente sendo um programador, saber o que é System Design Interview, porque essa é uma área que, quando ela está no escopo da entrevista técnica, ela elimina 90% das pessoas. Por quê? Poucas pessoas, poucos profissionais dão atenção para System Design Interview. E essa é na minha opinião, uma das habilidades mais eficazes que um profissional, um engenheiro de software, precisa ter. Então, se você quer ganhar em dólar, precisa dominar esse jogo. Mas calma, porque eu vou te mostrar como se preparar para isso. Então vamos lá. O que você precisa estudar para conseguir uma oportunidade internacional? Qual que é essa chave, né, do sucesso? Para conquistar o emprego internacional, você precisa focar em 4 pilares. Primeiro, para a linguagem de programação ou linguagens de programação que você domina e que você está se candidatando, você tem que dominar os fundamentos daquela linguagem de programação. Aí eu estou falando de os principais elementos que toda linguagem de programação tem. Estrutura de dados, algoritmos, orientação a objetos. Segundo ponto, arquitetura de software. Saber as principais arquiteturas de software ou ter segurança ao falar das arquiteturas de software que você domina, né? Então, saber falar de exemplos de arquitetura de software que eu vou dar aqui, não necessariamente tem que ser essas, mas você tem que dominar algumas. Por exemplo, microservices, APIs, Cloud-Based Computer, Kernel Layer, 3 ou mais camadas, até mesmo client-server. Então, assim, você tem que ter um domínio de arquitetura de software, porque vai ser cobrado provavelmente isso. Terceiro, de novo, System Design Interview, extremamente importante, que visa como projetar os sistemas mais escaláveis. Esse é o grande propósito por trás do System Design Interview.
E quarto e não menos importante, estamos falando de vagas para trabalhar em projetos globais. Então você precisa ter o inglês no mínimo avançado e se tiver fluente melhor, porque você vai precisar demonstrar que você se comunica muito bem em inglês. Agora, com essas habilidades, você já está no caminho certo. Mas onde encontrar essas oportunidades? Para encontrar o seu primeiro trabalho internacional, explore essas plataformas. Vai no site de vagas CLT como procura lá no LinkedIn, na seção Jobs. Vai no site também Stack Overflow Jobs. Tem vários sites na internet que postam vagas regularmente, né, diariamente, para você ver quais você tem o perfil e se aplicar. Se você já está buscando ir para um caminho de freelancer, ou seja, PJ, então você pode usar as plataformas, os portais, a Upwork, Fiverr, Conta, We Work Remotely. Essas são algumas das plataformas que você pode utilizar. Porque o ponto aqui é você estar onde as empresas procuram por talentos que tenham essas habilidades que eu acabei de listar para você. Agora você tem duas escolhas: continuar aí reclamando do salário baixo e da falta de oportunidades, ou tomar uma atitude, se preparar e mudar a sua vida. Comenta aqui, quero ganhar em dólar, tá? Eu vou responder, vou te dar mais algumas dicas ali. Se esse conteúdo fez sentido para você, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Até mais!